Oi, turma. Do livro Quem Ama Educa, do Isamitiba. O texto de hoje é Guardando os Brinquedos. Naturalmente, crianças não gostam de bagunça. Elas gostam de reunir coisas e enfileirá-las por ordem nelas, encaixar tudo. Entretanto, elas se acostumam com o que vem em casa. Quando predomina a desordem, passam a achar que o natural é a bagunça. Portanto, acaba a brincadeira. Tá calor. Pai e mãe devem determinar. Agora vamos brincar de arrumar. Não posterguem. O que tem de ser feito deve ser feito. A mãe recolhe alguns objetos e os guarda, mas a criança também tem de colaborar. Ela aprende imitando e não sob orientação verbal. Não dá para exigir que os pequenos sejam bordeiros com seus brinquedos se eles veem que a casa é sempre uma bagunça. Por isso, em algumas situações, o educador precisa primeiro se educar para depois incutir algo no filho. E como? O ser humano tem em si a capacidade de mudar. Não somos como os animais que agem de forma pré-determinada. Uma vez que adquire consciência na inadequação do seu ato, o ser humano demonstra a tendência natural de melhorar. Não se pode dizer a um filho, você é um bagunceiro e não tem jeito. Ninguém está condenado a ser como é para o resto da vida, nem a aceitar de forma passiva ou conformada à inadequação. A criança precisa aprender a se organizar para bem viver. Para ser feliz, a criança precisa desenvolver no dia a dia um critério interno do que é certo e errado, adequado ou inadequado, e essencial ou supérfluo. Com esse critério interno, a vida da criança melhora muito, pois sua autoestima vai crescendo à medida que vence os desafios. Ela não fará somente o que já sabe fazer. Repousar no sucesso que é transitório não traz felicidade para ninguém, principalmente nessa idade em que abrir-se para aprendizados é essencial. Para quem sabe fazer, o difícil se torna fácil. Muitas atividades obrigatórias são chatas para as crianças, justamente por ela ainda não ter o conhecimento nem a prática de como fazê-las. As crianças são naturalmente apressadas para descobrir tudo, mas quando são apressadas, elas não querem perder tempo com atividades que deem trabalho, ou sejam demoradas. O que as amadurece saudavelmente é o leque de aptidões por elas desenvolvido. Portanto, reforços, elogios, prêmios devem ser justos e mais recompensadores, quanto mais difícil, trabalhosa ou demorada for a atividade. Uma criança saudável suporta bem as obrigações e sabe tirar bom proveito daquilo que aprecia. Então, veja bem, turma. Uma vez eu fui para a USP. Foi USP? Não, não é USP. É um outro que é parecido com a USP. Ah, esqueci o nome agora. Tô ficando caduca. Bom, enfim, fui para uma escola lá que o pessoal é do estado, né? E se julgam pensadores, né? Os caras lá são eles que lançam livros e mandam para as universidades, para os professores futuros estudarem, né? Se formarem baseado nos livros de estudo desses caras aí. Eu lembro que eu fui fazer um curso que eu fui indicada pela secretaria daqui da cidade. Eu nem sabia que curso que era, bem dizer. Como eu era professora da rede municipal, tinha que indicar um professor para ir e eu acabei indo. Chegando lá, eu só fiquei quieta, porque se eu abrisse a boca eu acho que eu ia apanhar. Infelizmente, os grandes pensadores, formadores de opinião, produtores de livros, escritores de livros, estavam ali fazendo uma pesquisa com os professores para saber se dentro da sala de aula deveria ter organização ou não. Porque a criança, principalmente quando ela é do infantil, ela gosta do lúdico, ela gosta de brincar. E para brincar não pode ter disciplina, para brincar não pode ter organização, para brincar não pode ter higiene. Tem que deixar a criança à vontade. Se ela está afim de fazer um trabalho e querer colocar na parede, não precisa ter um painel para colocar na parede. Para ela, com outras crianças, expor o trabalho. Não, ela escolhe a parede e ela pendura o trabalho onde ela quiser. Se ela não quiser, ela termina de fazer o trabalho, ela pode rasgar aquele trabalho. Ela tem o direito porque o trabalho é dela. Aí eu comecei a ouvir as coisas, né? Falei, Jesus, tudo pode. Tudo pode porque faz parte do crescimento, do amadurecimento daquela criança, as experiências que ela precisa ter para que ela se torne um cidadão consciente.
Falei, gente do céu, complicado. Aí tinha um professor que era daqui da rede também, falecido hoje, mas não é porque faleceu que virou santo, eu tenho que falar o que é verdade. Na época eu me desentendi com ele, porque ele falou que a sala de aula dele, aqui no município, era desse jeito. A sala de aula dele, as crianças faziam o que queriam. Quer ir no banheiro? Vai. A criança está com vontade, ele vai ficar segurando. Então as crianças saíam o tempo todo da sala. Porque criança é danada para isso. Viu um levantar, eu também quero, também quero, também quero. 35 crianças, todo mundo também quer. Ele deixava a critério da criança se a criança queria ou não copiar o que estava na lousa, porque afinal de contas era infantil. Então, se a criança não estava afim de copiar, ele não ia forçar, porque era infantil. A sala de aula dele, quando tinha higiene, quando a moça, a servente limpava bem, quando não, eles entravam do jeito que pegava, ele falava assim, tá vendo o que aconteceu aqui? Ó, os outros deixaram sujo. E agora nós vamos ter que ficar na sujeira. Então ele achava que estava educando as crianças, mostrando a sujeira do outro. Bom, tanta coisa que aquele homem falou, que eu prefiro ficar quieta, senão que eu falei, ou eu bato ou eu apanho por causa de umas coisas assim que eu não concordo. E não concordo mesmo. Eu acho que a criança, e aí vem o Isamitiba, que é um pesquisador, um psicólogo, né, um cara que realmente é sério na educação, e ele fala o quê? Guardar brinquedo. Começa dentro de casa. Não importa a idade. A criança brincou, pega aquele brinquedo, tem que ter um baúzinho, tem que ter uma gaveta, tem que ter um guarda-roupa, tem que ter alguma coisa, um armário. De preferência, tudo bonitinho, selecionado, né? Esse aqui é uma caixinha só de carrinho, isso aqui é uma caixinha só de boneca, isso aqui é uma caixinha de lápis, para a criança saber selecionar as coisas e quando acaba a luz, que nem acabou agora há pouco aqui em casa, eu não me perdi. Eu sei exatamente onde estão minhas coisas. Será que uma criança bagunceira sabe onde estão as coisas dela? Não acha nem o chinelo, né? Então, assim, desde pequenininho, brincou, terminou a brincadeira, agora você guarda. Ah, mas porque a criança tem pressa para aquilo que ela quer, né? Se você ficar ali azucrinando muito ela, né, em muitos detalhes, e isso não faz parte de uma rotina dela, ela cansa, ela enjoa, larga tudo. Aí começam os problemas dentro de casa, né? Mas se é algo que você dá um pouquinho de brinquedo para ela, e aquele pouquinho logo em seguida guarda numa caixa, num armário, ela vai pegando aquilo como uma coisa normal, uma rotina. E ela tendo essa rotina, ela não acha que é chato, ela não larga para trás, ela tem a pressa de guardar, porque ela sabe que vai pegar uma outra caixa, um outro brinquedo. Tem gente que compra baú grande, aí joga tudo dentro do baú. Pensa que isso é organização, gente, não é. Porque dentro de um baú muito grande se perde tudo jogado lá dentro. Então tá jogado, não tá organizado. Então guardar brinquedo é o princípio. E isso é dentro de casa para quando chegar na escola, quando o professor falar, gente, tá na hora de guardar o material. O aluno não vai pegar caderno, lápis, borracha e vai socando na bolsa. Como muitas vezes eu peguei aluno fazendo isso. Eu falava para ele, tira tudo, dobra teu plástico ou teu pano, porque eu sempre mandei limpar a carteira. Ele já tinha essa prática, chegava na sala de aula, tinha que limpar a carteira. Ah, mas não é obrigação. É obrigação sim, a carteira é dele, né? Ah, mas é um setor público, não interessa que seja um setor público. Foi justamente por falta de higiene que o Covid apareceu. Se todo mundo fosse limpinho, higiênico, não ia aparecer vírus nenhum para derrubar a gente. Já começa por aí. Então, limpavam as carteiras assim, trazia lá um frasco de desodorante, de spray, pequenininho, com álcool em gel ou com álcool mesmo líquido, um paninho, limpava a carteira. Essa era a minha rotina em sala de aula. Limpava a carteira, limpava o material deles, o caderno, frente, trás, os lápis, borracha, tudo. Higienizava tudo antes de começar uma aula. Todos os dias eles tinham 15 minutos para fazer isso. Terminou de limpar tudo, arrumou a carteira? Agora nós vamos fazer a prece, depois nós vamos fazer o hino nacional. Depois nós vamos fazer uma pauta na lousa. Por que a gente fazia uma pauta na lousa? Para a criança saber o que ela ia estudar durante o dia. É uma organização. Se eu chego na sala de aula e falo, hoje eu vou ver onde foi que eu parei mesmo, cansei de ver professor fazer isso. Onde é que eu parei mesmo? Em que lugar que eu tenho que continuar? Peraí, cadê o planejamento desse professor?
Então, o professor tem que ter um caderno de registro, ele tem que saber onde foi que ele parou, onde ele continua, e lá na lousa escrever logo de início. Aqui está a pauta de hoje. Hoje nós vamos ver adição, subtração, a gente vai fazer uma produção de texto, nós vamos fazer o entendimento de texto. A criança já sabe o que ela vai fazer. Ela tendo a rotina dela ali, ela não dá trabalho. Porque ela não vai ficar aqui, que hora que nós vamos pro recreio? Que hora que não sei o quê? Porque ela vai pegando aquela rotina, ela sabe que quando terminar tal lição, já é a hora do recreio. Ela já sabe que é a hora dela ir no banheiro. Ela não vai ficar pedindo para ir no banheiro, porque ela já sabe que a professora vai deixar ir no banheiro só na hora do recreio. Quando é criança de primeiro ano, infantil, é aconselhável levar no banheiro quando entra na escola. A criançada toda vai no banheiro. Aí você vai para sua sala e espera a hora do recreio para ir no banheiro de novo. Na hora da saída, se for uma criançada pequenininha, uns 15 minutos antes de terminar a aula, leva todo mundo para o banheiro novamente. Mas não ficar deixando sair um de cada vez, porque sai um, sai o outro, você não consegue dar aula. Fica um entra e sai na sala de aula e aquilo tumultua. O pote de margarina que os nossos professores ensinaram é viável até hoje. Pote de margarina em cima da carteira, que aponta lápis, aponta ali. Isso sem falar que o lápis já tem que vir apontado de casa. É pegar no pé dos pais para que eles olhem o material da criançada, para não faltar nada. A prefeitura geralmente está dando material. Os pais têm que cuidar desse material. Mas caso perca, o pai tem que repor. A criança tem que ter lápis, borracha, lápis de cor, tesoura, cola, régua, o básico. Tem criança que larga o caderno em casa, o pai nem vê. Como assim, largar o caderno em casa? Chega na escola, não tem caderno. Primeiro dia de aula é um auê, porque o pai manda para a escola esperando a prefeitura dar material. Não manda nem um caderno velho do ano passado. Isso é falta de comprometimento da família, falta de responsabilidade, falta de organização. E isso gera o que na criança? Insegurança, indisciplina, falta de higiene. E aí essas coisas tumultuam a sala de aula. O professor não consegue dar aula. Então tem que ter um parâmetro, né, da família, de organização, para que esse parâmetro chegue na escola, a escola tenha organização também. A mesma fala que é dentro de casa tem que ser falado na sala de aula. Eu volto a repetir, é difícil, porque tem direito de cátedra, cada prefeitura dança de um jeito, cada pessoa que vem da prefeitura é cargo comissionado, um que é azul, outro que é amarelo, outro que é verde. Então, assim, é muito complicado para o professor, ele tem uma linha para ser seguida, um planejamento real, todos os professores, para que eles sigam aquela cartilha. Porque tem o tal de país democrático. O país democrático virou uma bagunça, onde cada um faz o que quer. Um professor chega ao ponto de falar que ele deixa a criança do infantil fazer o que bem entende, cola cartaz onde quer, sai pro banheiro a hora que quer, brinca a hora que quer, faz lição a hora que quer. Pô, e aí? Quando essa criança chegar no fundamental? Eu tenho criança que chega no fundamental no primeiro ano procurando piscina de bolinha, porque ele não conseguiu ainda mentalizar que ele foi para um outro patamar, ele está num outro grau, que ele evoluiu, que ele saiu daquele prezinho, né, infantil, ele saiu. Agora é outra etapa. Mas a criança não vem nem preparada para isso. Aí não vem com caderno, vem procurando piscina, vem chamando a gente de tia. Eu não acho certo. Nós não somos tia de ninguém. Ah, mas é um jeito carinhoso. Não é jeito carinhoso coisa nenhuma. Você vai chegar num médico e falar, e aí, tio? Não, né? Você vai chegar num delegado e vai falar, e aí, tio? Não, né? Por quê? Porque não é carinhoso, é falta de respeito mesmo. Agora, por que o professor tem que ser tio e tia? Não entendo. É jeito carinhoso? Não. Professor é professor, professora é professora. E ponto. Não é professor, professor, prof, pro. Eu não sei mais para onde nós vamos parar. Daqui a pouco não tem mais nem pro. Já chama pelo nome da gente mesmo. Então, ô meu, vem aqui. Já pensou? Não, não dá, né, gente? Tem que ter um mínimo de respeito. Então, esse respeito começa dentro de casa, a organização dentro de casa, os limites, a disciplina. E isso tem que ser rotina, para não ficar aquela coisa maçante de ficar chamando a atenção da criança. A criança entendendo desde pequenininho que ela brincou, ela tem que guardar, é normal. Quando você vai no banheiro, apesar que tem gente que não faz isso, né? Mas quando você vai no banheiro, você usa a privada, você não dá descarga? Não é uma rotina normal? Pelo menos deveria.
A mesma coisa é você brincar, uma criança brincar e ter que guardar. Acabou a brincadeira, guarda. É uma coisa normal, rotina. E isso vai para a sala de aula. Acabou a aula, eu vou guardar meu material no estojo, eu vou fechar meu estojo com calma, eu vou dobrar meu plástico, meu paninho, eu vou ver se eu deixei minha carteira limpa, eu vou arrumar minha mochila e pronto, coloco lá nas costas e espero dar o sinal. Mas não, a molecada vai socando tudo e a gente vê que isso é por quê? Porque em casa tem o tal do baú. Ou tem gente que tem até caixa de papelão, não tem nem baú. Ah, eu não vou gastar dinheiro com baú, não. Logo a criança cresce, que eu vou ficar fazendo isso, não. Vou arrumar uma caixa de papelão e guardo tudo no papelão, na caixa de papelão. Tem condições de ter um organizador, mas não. Faz questão de dizer que a criança vai crescer logo, então dane-se. Nessa da criança crescer logo, ela vai crescer desse jeito aí, uma caixa de papelão. Toda vez que ela vê uma caixa de papelão, ela vai associar um armário. Imagina essa criatura quando crescer. Tudo para ela vai ser, o papelão vai ser armário. Porque ela não tem aquela noção de querer alguma coisa melhor, alguma coisa mais bonito, viçoso, limpo. Não, ela foi criada com papelão. E às vezes a pessoa tem condições de comprar o organizador. Organizador, não um baú gigante para jogar tudo lá dentro. Inclusive a criança cai lá dentro daquele baú, né? Então, assim, organizar brinquedos significa organizar a vida escolar, a vida profissional. Já viram aqueles profissionais que são super sistemáticos? Eu fui o lugar assim que eu fico mais encantada de visitar, sem dúvida nenhuma. Quartel, batalhão da Polícia Militar. Eu amo visitar. Não tem um lugar mais organizado que eu tenha conhecido que não fosse um batalhão. Você chega na parte da recepção, gaveta, mesa, tudo limpo, armários, tudo fechadinho, cada armário para um tipo de objeto, de material de uso. Tem a parte onde é guardado arma, tem a parte onde é administração deles, que tem toda a documentação dos policiais, tem uma parte que é para descanso, tem uma parte que é para educação física, tem uma parte que é para preleção, que são para as reuniões entre operações, né, que eles vão fazer, tem a sala de pré-eleção, que são dos altos, do comando, os banheiros de cada setor, mulher, homem, tudo organizado, a quadra limpa, a parte onde, principalmente lá no quartel da Rota, que eu tive mais vezes, a parte dos monumentos muito bem conservados, pintadinho. Quando eles pegam para fazer restauração, fica top. O próprio túnel, eles transformaram num museu. Não ficou assim, a Deus dará. Poderia, mas o comando não permite, o comando é organizado. Então, assim, a farda, meu marido foi policial militar, a farda tinha que ter vinco, a bota tinha que estar brilhando. Agora pensa, eu peguei um caiçara, meu marido era um caiçara, que andava descalço na areia da praia surfando. Quando ele entrou para a polícia militar, que teve 2 anos de escola, nossa, tinha dia que ele chegava aqui quase chorando. Ele falava, Patrícia, a gente não pode tirar um cochilo. Tirar um cochilo, vai preso. A gente não pode conversar fora do horário. É só no horário que é permitido. Tem que comer o que tem na bandeja. Não tem essa de ficar escolhendo, não. A roupa, em época de calor, pesa aquela roupa no corpo deles. Pois é, tudo alinhado. Aquele colete é hiper pesado e quente. Eles andam com aquilo ali alinhado. Não fica suando e cheirando mal, não. É cuidado, muito cuidado. Então, eu sou baba-ovo da Polícia Militar. Eu acredito que é o lugar assim que eu levei meus alunos para aprender organização e disciplina como nenhum outro tem. E eu não me arrependo em momento nenhum, porque muitos alunos que eu peguei assim com o caderno sujo, cheio de ranho, não fazia lição, não tinha nenhum tipo de organização para começar o caderno, começava pelo fundo do caderno de cabeça para baixo, a roupa suja, né, os materiais viviam sendo perdidos. Depois que eu levei para o quartel, acabou tudo isso. Não é milagre, não, é exemplo. E é o que o Isamitiba fala aqui.
As crianças precisam de exemplo. Não adianta você chegar lá e ficar mandando fazer e a sua casa ser uma zorra. Não adianta nada você falar, ai, que quarto bagunceiro, você não muda nunca, não sei o quê. Mas você também não mudou. Você não está dando exemplo nenhum pro teu filho. Então aqui em casa eu sempre fui muito crica enquanto mãe. Pra tudo eu fui crica, né? Pra tudo. Infelizmente eu fui crica pra tudo. Mas eu chegava no quarto, eu pegava alguma coisa fora do lugar e falava, meu, vamos arrumar isso daqui? Não foi assim que eu deixei. E eu sempre lembrei o seguinte, o quarto do filho está dentro da casa dos pais. Então o filho tem até certo ponto liberdade nesse quarto. Até certo ponto, porque o quarto está dentro da casa dos pais. Quem manda são os pais. As coisas têm que ser do jeito dos pais. Se eu quero colocar esse quadro aqui nessa parede, bem, eu coloco. Se eu não quiser, eu tiro daqui e boto pra cá. Então não interessa, a casa é minha. O quarto é praticamente um empréstimo. O filho tem que entender que ele manda até certo ponto. Ele tem a privacidade dele na hora de dormir, na hora de escrever, na hora de ler, assistir alguma coisa, claro, privacidade. Jogar, né? Essas coisas eu sempre dei liberdade. Mas a questão da organização, da limpeza, da decoração, a casa é minha. Opa, tem que ser do meu jeito, né? Você quer viver em bagunça, você quer fazer do seu jeito, tem a sua casa. Hoje ele tem a casa dele. Eu espero que ele esteja cuidando tanto quanto eu ensinei aqui. Então, assim, nós temos, né, às vezes, que ser um pouco mais rígidos, mais duros, sim. Porque a criança não vai entender só na parte da brincadeira. Ai, vamos brincar de guardar brinquedo? Não, essa brincadeira eu já cansei. Não, então não é brincadeira, não. Então é coisa séria. Você já terminou? Então agora daqui por diante, toda vez que você terminar, você vai guardar. Toda vez que você comer, você vai lavar sua louça. Olha só como que esse exemplo vai se arrastando, né? Quem aqui já não passou pela situação de ter um marido ou uma esposa que é folgado? Come e larga em cima da mesa. Teve professora que eu trabalhei, gente, que deixava miolo de pão em cima da mesa. Porquinha, né? A pessoa comia o cesto de lixo do lado, mas não tinha a moral de pegar aquele miolo de pão e jogar fora, limpar a sua parte. Porque não tem esse costume, vai saber como é que é na casa dela. Então é isso. Adultos acabam repetindo aquilo que aprenderam quando eram criança. Se não aprender desde criança a ser organizado, limpo, higiênico, disciplinado, quando é adulto aí que não vai aprender mesmo. Aí aqui o Isamitiba fala, vai estar sempre se desenvolvendo, a gente está aqui sempre aprendendo, mas o adulto é bem mais difícil. Melhor a gente ensinar enquanto é pequeno, né? Menos dor de cabeça, o que vocês acham?